Tucuyu Mutumbá Coloféia, benção, oi pra você que é curioso, como sempre, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Caso você não me conheça assim, eu sou o Tata Renan Adoções. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, me segue lá no Instagram e no TikTok. É @TataRenanOficial e eu estou sempre por lá. Meu número com certeza tá aí na tela, pode me chamar para caso quiser uma consulta, tá bom? No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos momentos mais cruéis vividos no Brasil e no mundo. Vamos falar da Inquisição. E antes desse vídeo começar, eu quero te fazer um grande convite para poder participar da nossa rifa do Axé, que é a rifa aí que vai sortear para vocês um prêmio de R$ 500. Cada número é R$ 1, você pode escolher quantos números você quiser, desde um até comprar todos os números se quiser. E além de você contribuir aqui com a obra do Axé, para a gente terminar e finalizar essa obra, você pode concorrer aí, assim que a gente terminar de vender todos os números, eu vou abrir uma live aqui no YouTube para poder sortear para um de vocês que estiver participando lá da rifa, o prêmio de R$ 500, tá bom? Além de contribuir com a Share, você pode sair com esse dinheirinho aí no bolso que cai muito bem. Já pensou R$ 1 virar 500? Ou seja, clica aí no primeiro link da descrição e me ajuda aqui, que eu ajudo vocês também. A Inquisição surgiu na Idade Média ali pro século XII, tá bom? Naquele momento, gente, a Igreja Católica ela tinha bastante poder sobre tudo. Então ela queria punir todo mundo que era ao contrário a ela, né? Que era as pessoas consideradas hereges, né? O objetivo era combater as heresias, ou seja, ideias que iam contrária ali total à Igreja Católica. Era só ela que tinha que ter razão. Não muda muito para os dias de hoje, não, tá bom? Ela ficou conhecida por perseguir e punir pessoas consideradas hereges, como judeus, muçulmanos, mulheres acusadas de bruxaria e até mesmo alguns cientistas. Ou seja, acrescentando aqui no meio disso tudo, a Igreja Católica queria que todo mundo acreditasse na Bíblia absoluta deles. Por isso que eu falei, não é muito diferente dos dias atuais, não, porque hoje é os evangélicos que fazem isso, né? A Igreja Católica hoje é mais aberta, mas já foi bastante cruel. E eles queriam, assim, ser o dono totalmente da verdade. Qualquer um que fosse contra, gente, até cientista. Imagina se cientistas tivessem escutado a Igreja Católica e ninguém conseguisse uma cura para uma doença, um remédio para uma dor de cabeça. Como é que a gente estaria nos dias atuais de hoje, né? Para você ver como são as coisas, né? A Inquisição, na verdade, ela não acabou de uma vez. Ela teve várias fases, né? A primeira fase, por exemplo, ela acabou ali no século XV, tá bom? Mas ela foi revivida tempos depois, tá? A Inquisição Espanhola, por exemplo, só terminou oficialmente em 1834. Gente, é muito tempo de sofrimento, tá? A Inquisição aqui no Brasil, ela teve características únicas. Começou ali no século XIX, focada principalmente nos novos cristãos, nos judeus convertidos, e teve menos intensidade em relação à Inquisição Espanhola. Por quê? Gente, 1834, ali era século XVIII, né? A primeira Inquisição ela teve fim no século XV, para 18 são 3 anos. E aí para o 19, aqui estava escrito, né, na pesquisa que eu fiz, sobre essa questão de... No século XIX está assim, um pouco mais ameno. Um pouco mais ameno não deixou de ser tortura, né? Não deixou de ser crueldade de qualquer forma, mas assim, em vista a crueldade na Inquisição Espanhola, aqui no Brasil foi um pouco mais amena, né? Se é que a gente pode dizer isso. E agora, nesse momento, eu vou ler porque eu não quero errar. Os principais crimes investigados na Inquisição aqui no Brasil eram heresia, era desvio de dogmas da Igreja Católica, ou seja, toda pessoa que ia contra os dogmas da Igreja Católica, judaísmo, que era a prática da religião judaica, mesmo após a conversão forçada do cristianismo, tá bom? Ou seja, as pessoas ali, elas se convertiam ao cristianismo, né? Entrava ali para a Igreja Católica e tudo mais, mas se elas fossem encontradas praticando o judaísmo, era ali também já condenada, tá bom? Feitiçaria, práticas mágicas e supersticiosas. Bigamia, casamento com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Hoje em dia esse povo ia ser queimado tudo na fogueira. Enfim. Blasfêmia, ofensa a Deus ou aos santos. Por que a Deus ou aos santos? Porque a Igreja Católica, se você não sabe, ela cultua imagens, né? Tem Santa Bárbara, São Jorge, São Pedro, São Sebastião, ou seja, quem era contra tanto a Deus quanto aos santos também eram ali castigados, vamos dizer assim, tá bom?
Com certeza a Inquisição no Brasil ela teve um impacto significativo para a sociedade, tá? As perseguições, punições causaram muito medo e sofrimento, principalmente para os judeus convertidos. Porque as pessoas, gente, mesmo que fossem judeus ali, a pessoa sabia que era judeu, né? Ou seja, qualquer momento esse devia ser o pensamento. Qualquer momento esse desgraçado deve mudar lá e fazer o judaísmo dele. Ou seja, vai contra a igreja e tudo mais. Então as pessoas tinham muito medo, até assim, de existir, sabe? Sei lá, ser açoitado, passar por várias coisas, né, ruins. Enfim, os cristãos novos também tinham muito medo. Além disso, a Inquisição deixou um legado de intolerância religiosa que durou por muitos anos esses que é até hoje, né? Até hoje, isso aí a Inquisição não mudou. Então, entra ano, sai ano, como no século XX continua a mesma coisa, tá? A Inquisição no Brasil teve fim oficialmente no ano de 1821. E aqui eu paro para poder pensar bem que as informações, talvez, das pesquisas não tenham sido muito legais. Por quê? É, uma informação que eu achei fala que a Inquisição ela teve início e fim no século XIX. Mas a outra informação fala que ela teve fim em 1821, que aí era século XVIII. Então essa informação ficou muito divergente, por isso que eu trouxe, inclusive, elas duas aqui para poder vocês verem. Né? A gente não era vivo naquele tempo, gente, então assim, é um pouco difícil de acreditar o que é certo, o que não é, qual é a verdade absoluta e qual não é. Então eu preferi trazer essas duas datas, tá? Porque em uma fala que ela teve início e fim no século XIX, e na outra fala que ela teve fim em 1821, que ali seria o século XVIII. Então vai da sua crença aí o que você quiser acreditar, tá? E agora, meu amor, se você tiver estômago, você continua nesse vídeo, senão eu te aconselho a sair, tá bom? As punições e torturas da Inquisição no Brasil eram bem pesadas, tá? Fique claro isso. Tinha desde açoites e humilhações públicas até torturas mais brutais, como a roda e o tronco. A gente sabe muito bem o que é o tronco, mas eu vou te explicar já já o que é a roda. As punições mais comuns eram os açoites. O que eram os açoites? Era basicamente chibatadas em públicos. No caso, que era o tronco, mas tinha também o açoite da pessoa ter que ali caminhar enquanto levava bastante chicotada, gente. Ai, ai, olha, crueldade total. Tinha também a humilhação pública, que podia ser desde usar roupas ridículas até ser obrigado a carregar velas enormes em procissões. Era, sabe, Jesus carregando a cruz? E eu não entendo, sabe o que não passa pela minha cabeça quando eu fiquei fazendo esse roteiro, inclusive, eu tava lendo essas coisas, que era meio como se eles quisessem que as pessoas passassem pelas humilhações que Jesus passou, sabe? Jesus teve que carregar a cruz e tudo mais, aquela humilhação, sendo açoitado, né? Tomando chibatadas. E eu acho assim que eles não enxergavam Jesus naquele período como se fosse o grande Salvador, que ele passou por tudo aquilo, como é ensinado nos dias de hoje, né? Que ele passou por tudo aquilo justamente para poder a gente não passar. Eles faziam a mesma coisa que Jesus passou, né? Assim, católico, pelo amor de Deus. E essa aqui é uma das mais pesadas, gente, tá? A roda. A roda quebrava os ossos da pessoa e o potro que esticava o corpo até o limite. O que é o limite? Quando você pega e ai, não sei, dá até um nervoso de falar. O que é o limite do corpo, gente? Não existe um limite do corpo. Se você esticar demais, vai começar a arrebentar tudo pra tudo que é lado. Sabe? Entende o nível da crueldade? Nossa, me dá até um. E não para por aí, não, tá? A gente tem aqui também, por exemplo, a tortura da água, que afogava a pessoa lentamente, e também tinha a tortura do fogo, que queimava os pés da vítima. Eu não vou nem comentar. A mais conhecida, né, que era a tortura da fogueira, era uma das mais brutais, porque a pessoa era amarrada num poste queimada viva.
era uma morte lenta, extremamente dolorosa, né? Porque, amor, você encosta numa panela quente e você já tá gritando. Você já tá berrando. Isso dá uma bolha que fica ardendo e depois que a bolha estoura, acabou. Agora imagina. Gente, olha, eu tô arrepiado real. Esse é um dos piores vídeos que eu estou gravando em termos psicológicos, porque, gente, a gente sofreu. Hein? E quando eu digo a gente, eu digo os meus antepassados. E é cruel e é. Sabe? E às vezes eu fico parando para poder olhar, inclusive fazendo esse roteiro, eu tive muito essa reflexão do quanto, porque essa aquisição, gente, ela aconteceu tudo bem depois da escravidão, tá? Ou seja, o povo já era escravo quando a aquisição aconteceu. O povo já tinha sofrido com a escravidão, aí veio a aquisição, tá? Tá bom, meu amor? Tá bom para você? E aí eu fico pensando hoje, o povo fazendo o que faz com a religião, sem pensar, sabe? O que os meus antepassados passaram para a religião chegar até onde chegou aqui, para a gente estar cagando com a religião, né? A gente que eu falo é o povo aí fora. Eu acho que é algo a se pensar, inclusive. Alguns historiadores argumentam também que a Inquisição acabou impulsionando a vinda de pessoas diferentes para o Brasil. Por quê? As pessoas de outros países elas acabavam fugindo aqui para o Brasil, é, fugindo com medo, né? Com medo da Inquisição no países dele, que foi, diz aqui, né, na pesquisa que eu fiz, que foi muito mais cruel do que aqui no Brasil. O Brasil teve Inquisição, teve crueldade? Teve, mas pelas pesquisas que eu fiz, diz que o Brasil foi um dos lugares que teve a Inquisição pesada, menos pesada, tá? Porque deixar de ser pesado não foi. Então as pessoas acabavam fugindo para cá, e aí alguns pesquisadores falam que ela contribuiu para esse crescimento, né? As pessoas fugiam da Europa e acabavam trazendo novas ideias e habilidades para cá, que é essa miscigenação, né? De tudo que aconteceu. Inclusive, o final fala aqui que não há nenhuma contribuição direta da aquisição no candomblé, tá? Que isso fique claro. Até porque o candomblé ele já existia bem antes da aquisição, inclusive a aquisição foi para poder açoitar os escravos que praticavam a religião, tá bom? A Inquisição perseguia e reprimia manifestações culturais africanas consideradas feitiçaria e idolatria. O candomblé, como outras religiões afro-brasileiras, se desenvolveu justamente com a forma de resistência a essa opressão. Gente, pai Renan, por que desse vídeo da Inquisição? Por conta disso, da história, sabe? Eu acho que a Inquisição também faz parte do nosso legado enquanto resistência, enquanto candomblé, enquanto pessoas pretas que sofreram, já sofremos praticamente duas vezes. E, na verdade, quando eu fui procurar o roteiro para poder fazer e falar sobre a Inquisição, eu queria contar a história da Maria Mulamba na Inquisição. E aí eu me deparo com todo esse. Gente, olha, eu tô arrepiado real. Eu tô arrepiado real. Ó, eu me deparo com toda essa crueldade brutalidade que faz a gente refletir muito, como eu falei, em aonde a nossa religião chegou, aonde o nosso povo sofreu tanto. Eles sofreram muito com a questão da escravidão, e aí depois veio a Inquisição para poder oprimir a fé deles, e mesmo assim a gente resistiu até aqui, sabe? E hoje ver toda essa bagunça que está acontecendo dentro do candomblé, é, faz você pensar que foi tudo em vão, sabe? É como se tivesse sido em vão. O que será que nossos antepassados devem estar pensando lá na Catatumba gemendo, sabe? Ou lá no céu? O que os orixás devem estar pensando da gente, sabe? E eu me incluo nisso também, porque o ser humano ele é falho, gente. Eu não sou o melhor pai de santo do mundo. Em momentos eu vou errar ou não. A gente está sempre buscando acertar, mas ninguém é perfeito. Em algum momento a gente acaba dando um tropeço, entendeu? Então eu me incluo nisso. Mas assim, dar um tropeço é muito diferente de bagunçar esse legado, essa resistência que chegou até hoje. Então, quando eu vi procurando falar da Inquisição por Maria Mulambo, e eu me deparei com tudo isso, porque infelizmente a minha carência de estudo, inclusive, ou falta de interesse em entender um pouco mais da história,
não deixou eu prestar atenção nessa parte da Inquisição aqui no Brasil, sabe? Era algo que eu nunca tinha estudado, inclusive, fazendo esse roteiro, eu acabei aprendendo bastante coisa que contribuiu para a gente ter o nosso candomblé aqui até hoje, e hoje a gente poder manifestar a nossa fé de forma livre, é bem entre muitas aspas, livre, mostra o quanto aquele povo lá atrás resistiu, sabe? Então eu achei interessante vir sim falar da Inquisição, mas sim acrescentar aqui no final essa importância do nosso culto e os nossos antepassados, a tudo o que o povo negro, o que o povo escravo passou para a nossa religião chegar onde chegou. E principalmente fazer você pensar, você aí, pai de santo, mãe de santo, você filho de santo, que às vezes não leva a religião a sério, fazer você pensar em tudo que o povo passou para você estar onde você está hoje. Entendeu? E bom, eu tentei trazer o vídeo até de uma forma mais um pouco descontraída, porque pesa muito esse assunto, para mim pesou demais. Então eu tentei brincar ali um pouco no meio do vídeo, mas vocês viram que eu fico me arrepiando toda hora, porque é como se eu estivesse vivendo aquilo que eles viveram, entendeu? Eu consigo sentir. E toda vez que eu falo, me arrepio, eu sinto uma angústia, um negócio aqui, enfim. O vídeo foi esse, eu espero muito que você tenha gostado. Caso gostou, não esquece de clicar no gostei, se inscreve no canal e ativa as notificações para você ser notificado toda vez que eu subir um vídeo novo. Segue lá no Instagram e TikTok, @TataRenanOficial, eu estou sempre por lá. Link da rifa é o primeiro daqui da descrição, tá bom? Meu número tá na tela, pode me chamar para caso quiser uma consulta. Ai, gente, era só isso mesmo. Mucuyuma, Tumbá, Cola Fé e a benção. A gente se vê depois.